Pronto. Bom dia a todas e todos. Estamos ao vivo no Facebook do Cursinho Candangos, dando continuidade a mais uma aula. No caso, hoje nós vamos continuar com a nossa aula de Física de Cinemática, tá? Então, nós vamos continuar. O nosso assunto da aula de hoje é movimento uniformemente variado. Então, eu sou o professor Naider. Hoje a gente vai continuar com a nossa aula da semana passada, que é uma aula de física sobre cinemática. Mais especificamente, o assunto da nossa aula de hoje é o famoso movimento uniformemente variado. Tá? Sem dúvida, dos movimentos que caem na prova do Enem, o movimento mais cobrado é o movimento uniformemente variado. E quais são as principais características do movimento uniformemente variado? Primeira característica importante, como o próprio nome já diz, a velocidade varia, só que varia de forma uniforme. O que quer dizer isso? É com o passar do tempo, a velocidade vai aumentando ou vai diminuindo, mas sempre na mesma proporção. Tá? Então, a principal característica do movimento uniformemente variado é que a velocidade não é constante, como era no movimento uniforme, e sim a velocidade varia. Ou seja, ela pode aumentar ou diminuir, mas de forma uniforme com relação ao tempo. Tá? Outra característica importante, tá, é que, ao contrário do movimento uniforme, onde não havia aceleração, no movimento uniformemente variado, nós temos uma aceleração. E essa aceleração, ela é constante. Então, resumindo, características principais de movimento uniformemente variado. Velocidade varia de maneira uniforme, há uma aceleração, então a aceleração é diferente de zero, e essa aceleração é constante. Pronto, essas são as principais características de movimento uniformemente variado. Só lembrar, não vai ser na nossa aula de hoje, mas na nossa próxima aula, a gente vai falar de movimentos verticais, aqueles que têm a ação da gravidade, que são exemplos, são ótimos exemplos de movimento uniformemente variado. As famosas fórmulas do movimento uniformemente variado. A função horária, essa forma aqui que todo mundo já conhece, que S, que é a posição, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Aqui já mostra que a variação da posição com o tempo não é linear, ela é quadrada. Já a função horária da velocidade é V igual a V0 mais AT, ou seja, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Há uma outra forma, o aluno gosta de falar, professor, qual que é a forma da aceleração? Que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, mas, na verdade, essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, elas são a mesma forma, só escritas de maneira diferente. Tá? Mas, se quiser falar, fórmula de aceleração, é até importante, porque essa aqui mostra o conceito de aceleração. Nessa maneira de escrever, fica bem claro qual é o conceito de aceleração, mas, matematicamente, essas duas relações aqui são a mesma. Tá? E a famosa equação de Torricelli, tá? Que é uma equação para movimento uniformemente variado, onde a equação de Torricelli tem uma característica muito importante. Você pode observar todas as formas acima, aparece o T. A equação do Torricelli não aparece o tempo, então não tem tempo. É uma dica muito boa para aparecer exercícios de movimento uniformemente variado. Não tem o T, não pergunta o T, o tempo não é importante. Você já fala, é a equação de Torricelli. Então, guarda, não tem tempo, equação de Torricelli, em movimento uniformemente variado. Falando especificamente da aceleração, que é uma grandeza nova, um conceito novo que aparece nos nossos movimentos, já que o movimento uniforme não tem aceleração,
No movimento uniformemente variado, há uma aceleração, e lembra da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, o que é aceleração? É o resultado da aplicação de uma força. Então, toda vez que você aplica uma força no corpo, né, ocorre uma aceleração, e essa aceleração provoca a alteração da velocidade. Tá? Então, se alguém me perguntar o que é alteração, alteração é o que é aceleração? A aceleração é o resultado da aplicação de uma força que provoca a alteração, que provoca a variação da velocidade. Matematicamente falando, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tá? Ou, o que seria a variação da velocidade? A velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, essas são as maneiras de definir e calcular a aceleração em um movimento uniformemente variado. Lembrando que no movimento uniformemente variado, a velocidade varia e a aceleração é sempre constante. Então, classificando o movimento uniformemente variado. Tá? Com relação à aceleração, nós temos duas classificações. Se o módulo da velocidade aumenta, ou seja, se a velocidade vai aumentando, né, e aí não importa se ela é positiva ou se é negativa, se a velocidade for aumentando cada vez com uma velocidade maior, a gente chama esse movimento de acelerado. Tá? Ao contrário, se a velocidade estiver diminuindo, se for um veículo que estiver freando, tá? Quando a velocidade diminui, nós chamamos de movimento retardado. Tá? Aqui o módulo, para dizer que não importa o sinal, importa o valor, o módulo. Tá? Então, quando o módulo da velocidade aumenta, movimento acelerado. O módulo da velocidade diminui, movimento retardado. Tá? E com relação à velocidade, essa classificação a gente já usou em movimento uniforme. Tá? Essa aqui nós não usamos porque movimento uniforme não tem aceleração. Mas com relação à velocidade, existem duas classificações. Se a velocidade é positiva, ou seja, se o móvel se afasta da referência, nós temos um movimento progressivo. Se a velocidade é negativa, ou seja, se o móvel se aproxima da referência, é o famoso velocidade maior que zero está indo, a velocidade menor que zero está voltando. Tá? Então, a velocidade menor que zero nós chamamos de movimento retrógrado. Tá? E aí tem um outro detalhezinho. Se você pegar no movimento uniformemente variado e comparar aceleração e velocidade, tá? Se as duas tiverem o mesmo sentido, ou seja, o mesmo sinal, se aceleração e velocidade, as duas forem positivas ou as duas forem negativas, você tem um movimento acelerado. Agora, se elas tiverem sinais contrários, ou seja, velocidade positiva com aceleração negativa, ou velocidade negativa com aceleração positiva e velocidade positiva com aceleração negativa. Tá? Se elas tiverem sinais contrários, o movimento é retardado. Certo? E aqui temos os gráficos do movimento uniforme. O movimento uniformemente variado. Primeiro, gráfico da velocidade. A velocidade varia de forma linear em função do tempo. Então, o gráfico da velocidade vai ser uma reta, ou uma reta ascendente, tá? No caso de movimento progressivo, ou uma reta descendente, no caso de movimento retrógrado. Tá? O que é importante, assim como era no movimento uniforme, a área do gráfico da velocidade, a área do gráfico sob a linha da velocidade, nos dá a distância percorrida, o ΔS. Tá? Aqui pode ser ou um trapézio, se a velocidade inicial for diferente de zero. Se a velocidade inicial for zero, essa base menor não existe, aí teremos um triângulo. Tá? E aqui a mesma coisa, tá? Se a velocidade final, se ela for zero aqui, ó, essa base menor é zero, a gente transforma num triângulo, essa área aqui. Tá? Então, mas o que é importante? A área sob a curva da velocidade nos dá a distância percorrida. Isso para todos os movimentos do mundo. Pode mudar como que é o gráfico da velocidade, mas a área do gráfico da velocidade dá a distância percorrida. E aí o gráfico da posição, lembra lá na função horária a gente viu que a posição em função do tempo tem uma dependência quadrática.
Então, o gráfico da posição em função do tempo vai ser sempre uma parábola. Se a aceleração for maior que zero, essa parábola tem a concavidade apontada para cima. A aceleração menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Tá? E aqui tem até as análises de como que seria o movimento em cada um dos trechos aqui. Aqui o movimento é retardado, aceleração positiva, tá? E a velocidade está diminuindo. Né? Aqui é o contrário, a velocidade está aumentando com aceleração positiva. Tá? Então aqui a gente tem um movimento acelerado. Nesse trecho aqui é o movimento retardado, aqui é o movimento acelerado. E aqui é o contrário. Tá? Aqui, ó, como a velocidade está aumentando com uma aceleração negativa, a gente tem um movimento retardado. Aqui é o contrário, aceleração negativa, mas velocidade aumentando, a gente, ficando mais negativo, a gente tem um movimento acelerado. Tá? Esses são os gráficos do movimento uniformemente variado. É bom sempre ter essas análises de gráfico, porque o Enem gosta muito de análise de gráficos. Né? No penúltimo Enem, caiu uma questão perguntando qual é a velocidade aqui no vértice. Né? A velocidade aqui no vértice é zero. Tá? Então, é onde o sentido da velocidade inverte. Então, aqui, ó, a velocidade positiva vai diminuindo, aqui é zero, e aqui a velocidade é negativa. Aí aqui é o contrário, aqui a velocidade é positiva, ela vai diminuindo, chegou no zero, e aqui a velocidade é negativa. Então, no vértice, num gráfico da posição, o vértice do gráfico da posição, a velocidade é zero. Essa é uma outra característica importante que você consegue observar a partir dos gráficos. E essa análise gráfica é importante no Enem. Um resuminho com todas as fórmulas, todos os gráficos, né? Tem gente que gosta desses resuminhos aqui, é bom, né? Nas proximidades da prova, para lembrar a fórmula, tudo. Então, tá aqui, ficará à disposição de vocês, tá? Um resuminho com todas as fórmulas e todos os gráficos do movimento uniformemente variado. Basicamente, era isso que precisávamos saber sobre o movimento uniformemente variado. O que faremos agora, então? Isso! Vamos fazer alguns exercícios, porque poucas coisas na vida dá mais alegria do que fazer exercício de física. Talvez exercício de matemática, tá? Mas vamos fazer os exercícios, então, para tentar... São 3 exercícios bem simplesinhos, exercício de vestibular, né? No caso aqui, exercício de vestibular da FUVEST, tá? Exercício de primeira fase, muito simples, bem direto, só para a gente ter claro os conceitos de movimento uniformemente variado. Tá? Então, o que diz esse exercício? Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante. Então está falando, tem aceleração constante, então ele está falando, esse veículo está em movimento uniformemente variado. E dá o valor de aceleração, 2 metros por segundo. Pode-se dizer que ele pergunta qual é a velocidade do veículo e a distância percorrida depois de 3 segundos. Então nós vamos calcular isso. Nos dá a aceleração e pergunta qual é. Fala que está em movimento uniformemente variado, porque tem aceleração, e pergunta qual é a velocidade e a distância depois de 3 segundos. Vamos lá? Olha os dados importantes que a gente extrai do exercício. Primeiro, fala que ele parte do repouso. Partiu do repouso quer dizer a velocidade inicial é zero e a posição inicial é zero também. São dois dados bastante importantes aí. E a aceleração também é dada 2 metros por segundo ao quadrado. E pede para calcular quando o tempo for 3 segundos. Vamos primeiro calcular a posição. Como é que calcula a posição? Através da função horária da posição. Qual é a função horária da posição? Isso. S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Pode parecer complicado, mas na hora que a gente substitui os valores, fica bastante simples aí. Por quê? Porque como ele parte do repouso, tá? Repouso, a velocidade inicial é zero, esse termo aqui se cancela, e a posição inicial é zero, esse termo aqui se cancela. Então, sobra só esse último termo aqui. Então, lá, a aceleração é 2, esse 2 é da fórmula aqui, pede para calcular no tempo 3, então o tempo 3 está, no lugar do tempo a gente coloca 3 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, 3 ao quadrado
9 vezes 2, 18, dividido por 2, 9. Então, sabemos que ele, depois de 3 segundos, estará na posição 9 metros. Só isso que pede exercício? Não, ele pede para calcular também qual vai ser a velocidade dele depois de 3 segundos. Para calcular a velocidade, a gente vai na função horária da velocidade. Então, a função horária da velocidade é V é igual a V0 mais AT. Mais uma vez, vamos substituir os valores. Velocidade inicial, que é o V0 ali, é 0. Tá? A aceleração é 2. E no tempo, 3, que é onde ele pede para calcular. Fazendo essa continha, muito fácil também. 2 vezes 3, 6. Então, a velocidade é 6 metros por segundo. Então, o exercício pede para calcular para 3 segundos qual é a velocidade e qual é a posição. Então, a velocidade é 6 metros por segundo e a posição 9 metros. Ou seja, a alternativa correta é a letra A. Tranquilo, né? Ótimo. Mais um exercício aqui. Antes disso, uma observação importante. Quando a gente fala repouso, essa informação é muito importante no exercício, porque já está nos dando que a velocidade inicial é 0 e que a gente pode considerar a posição inicial 0. Tá? Então, as fórmulas de movimento uniformemente variado, que são complicadas, cheias de termos aí, quando tem essa informação partiu do repouso, elas ficam bem mais simples. Olha lá. Se eu colocar o S0 e o V0 0 nas duas formas, eu vou ter que a posição vai ser apenas aceleração por 2t quadrado e a velocidade é a t. Né? Então, às vezes, assusta a gente ver essa forma muito grande, mas toda vez que a gente parte do repouso, quando você lê partiu do repouso no exercício, dá uma alegria enorme, porque já sabe que vários termos da equação serão simplificados. Então, ela fica, a função horária, tanto da posição quanto da velocidade, fica bastante simples quando parte do repouso aqui. Tá? Então, é que às vezes a gente assusta com essa equação, com 3 termos, termo quadrado, termo só com t, termo independente, tá? Mas, quando parte do repouso, essas equações ficam bastante simples. Então, a dica é essa. Apareceu a palavra partiu do repouso, tranquilize-se que matematicamente o exercício fica muito, muito, muito mais fácil. Um outro exercício da Federal do Pará, tá? Um ponto material, esse exercício também é muito, muito, muito fácil. A gente vai fazer só para ter o conceito de aceleração bem claro em nossas mentes aí. Tá? Então, a ideia é só verificar esse conceito de aceleração, porque o exercício é, sim, muito fácil. Tá? Então, um ponto material, parte do repouso, está em movimento uniformemente variado. E depois de 4 segundos, está animado, ó, que bonito, está animado de uma velocidade de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado é... Então, ó, ele fala que parte do repouso e depois de 4 segundos a velocidade é 6 metros por segundo. Pede para calcular a aceleração. Há os dados lá, repouso, e depois de 4 segundos a velocidade é 6. Há duas maneiras de eu fazer esse exercício. Ou uso a função horária da velocidade, V igual V0 mais AT, ou uso a definição de aceleração, que a aceleração é a variação de velocidade por tempo. Tá? Na verdade, como eu já disse, não são duas fórmulas, é a mesma fórmula escrita de maneira diferente. Vou usar a função horária da velocidade, porque a aceleração fica muito fácil. Tá? Então, lá, a velocidade é 6, velocidade final é 6, velocidade inicial é 0, porque é parte do repouso, a aceleração que eu quero calcular, e no tempo, 4 segundos. Tá? Então, passo o 4 para lá, fica que a aceleração é 6 dividido por 4, ou seja, a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Se eu for calcular por essa fórmula aqui, ó, a variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial, ou seja, 6 menos 0, que é a partir do repouso, em 4 segundos. Tá? Então, 6 dividido por 4, 1,5 metros por segundo. Mais uma vez, a resposta correta é a letra A. E para encerrar, gente, um último exercício, esse também é muito fácil, né? Mas um golinho mais difícil. Tá? Qual que é? Um carro com velocidade de 72 km por hora é freado
com uma aceleração constante contrária ao movimento, de 10 metros por segundo até parar. A distância em metros percorrida pelo carro, desde o instante da aplicação dos freios até parar, vale. E aí temos as alternativas aí, tá? Para que a gente possa resolver esse exercício aí. Ó, a primeira informação importante é que o carro está com uma velocidade inicial de 72 km por hora. E aí, um primeiro detalhe importante, e é bastante comum isso no Enem, né? Ele dá unidade mistura unidade de quilômetros por hora com metros por segundo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, transformar essa velocidade que está em quilômetros por hora em metros por segundo. Como é que transforma quilômetros por hora em metros por segundo? É simples. Se eu dividir o quilômetros por hora por 3,6, eu tenho 72 dividido por 3,6, dá exatamente 20. E esse 20 é metros por segundo. Tá? Um outro detalhe importante, que ele fala que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. E é importante a gente entender que esse carro está com essa velocidade, né? E essa aceleração é para frear o carro, para diminuir essa velocidade até o carro parar. Tá? Essa informação que essa aceleração é contrária ao movimento, que ela quer frear o carro, é bastante importante, porque matematicamente nós temos de acrescentar um menos aqui. Ó. Ah, por que esse menos aqui? Para indicar que essa aceleração ela é contrária a essa velocidade, que essa aceleração tem a intenção de frear, de diminuir essa velocidade, de frear o movimento. Uma outra questão importante, que a gente fala de velocidade, tá? Fala de aceleração, o exercício pergunta quanto que o carro vai andar, ou seja, o deslocamento, ΔS, quanto que ele vai andar até frear, e o exercício não fala em nenhum momento do tempo. Tá? Então, o tempo, não, ele não pergunta quanto tempo vai até parar, quanto tempo ele vai chegar com tal velocidade, ele não pergunta do tempo. Se não, movimento uniformemente variado. Se não pergunta do tempo, não tem tempo. Equação de Torricelli. Sem pestanejar, sem titubear. Tá? Equação de Torricelli. Qual é a equação de Torricelli? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Outro detalhe importante, ó, toda vez que a velocidade final é menor que a velocidade inicial, tá, a aceleração é negativa. No caso, ele pergunta qual o deslocamento, o arrasto, né? Quando o carro começa a frear, ele vai se deslocar um pouco até parar completamente. A partir do momento que se aciona o freio, ele vai escorregar, ele vai arrastar até parar completamente. Ele quer saber quanto que ele anda nesse período aí, qual é o deslocamento nesse período. Até parar. Então, até parar, essa é uma outra informação importante. Por quê? Você quer que a velocidade final seja zero. Por que zero? Isso, porque você quer que o carro pare. Então, a velocidade final é zero. Qual é a velocidade inicial dele? 20. Por que 20? Isso, 72 km por hora, nós transformamos por 20 metros por segundo. 20 ao quadrado menos 2 vezes 10. Tá? Esse menos aqui é o menos da aceleração. Eu já passei ele para cá para ficar um pouco mais legal. Tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 10, 20, ΔS. Eu vou passar isso para cá. Ó, vai dar 20 ΔS é igual a 20 ao quadrado, 400. O nosso ΔS, então,
vai ser esse 400 dividido por 20. 400 dividido por 20 dá exatamente 20 metros. Tá? Então, a gente calculou aqui, através da equação de Torricelli, isso aqui é um exemplo, a gente queria fazer esse exemplo de equação de Torricelli, para mostrar que o carro, depois de acionado o freio, que vai provocar uma aceleração contrária de 10 metros por segundo ao quadrado, esse carro ainda anda 20 metros até parar. Certo? Voltando aqui, gente, para a nossa apresentação. Tá. Esse exercício é bastante comum. É bastante comum no Enem, tá? E em vestibulares, em várias situações, que muitas vezes acrescenta um obstáculo e dá a distância do obstáculo. Nas minhas provas eu sempre coloco um gatinho, né? E esse gatinho nunca é atingido pelo carro, isso eu já até falo para os meus alunos, sempre o carro vai conseguir frear antes e o gatinho fica feliz e não é atingido. Tá? Mas normalmente nos vestibulares é comum que você tenha um obstáculo para você calcular quanto que é o deslocamento para ver se o móvel se ele para antes do obstáculo ou não. Ou seja, de qualquer maneira, você tem que calcular o ΔS. Tá? E guardem isso para o resto da vida. Movimento uniformemente variado não envolve o tempo, porque aqui não aparece o tempo, não pergunta quanto tempo demora. Tá? Então, não aparece o tempo, equação de Torricelli. Calculamos aqui que o ΔS é 20, né? Ou seja, a resposta correta é a letra C, 20 metros. Gente, era essa a nossa aula de hoje, tá? Entre em contato conosco, entre em contato com o Cursinho Candangos através do nosso WhatsApp, através do nosso Facebook ou através do YouTube, do nosso canal do YouTube, tá? Pode entrar em contato para sugerir temas, para pedir resolução de exercício, para qualquer assunto, qualquer dúvidas relacionadas ao Enem, qualquer dúvida relacionada às matérias do Enem, entre em contato conosco através dos canais do nosso cursinho aqui, o WhatsApp, o Facebook e o nosso canal no YouTube aí. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado àqueles que assistiram à nossa aula, tá? Semana que vem, no mesmo horário, voltaremos aqui. Muito obrigado, até a próxima.